Você já se sentiu como se estivesse no meio de uma tempestade sem fim, perguntando-se quando chegará a calmaria? Talvez você tenha enfrentado provações que parecem intermináveis e se questionado se aquele milagre tão esperado realmente está a caminho. Hoje, quero dizer a você que sim, seu processo de provação está chegando ao fim e um milagre está se aproximando. Deus tem trabalhado em silêncio, preparando algo maravilhoso para você. Este é o momento de levantar os olhos, renovar sua confiança e acreditar que Ele tem um propósito perfeito em tudo o que você viveu. Convido você a abrir o coração e permitir que essas promessas encham de esperança cada canto do seu ser. Convido você a compartilhar nos comentários esta frase: Senhor, confio que minha provação está chegando ao fim e que teu milagre está se aproximando. Amém. Este é o momento de declarar nossa fé e confiar que Ele tem um propósito perfeito em cada prova que enfrentamos. Querido ouvinte, convido você a assistir ao vídeo até o final. E se ainda não fez isso, inscreva-se e ative as notificações para que o YouTube avise você sempre que publicarmos um novo vídeo. Vamos começar. Número 1. Acompanhamento divino nas provações. A promessa de Deus em Isaías 43, versículo 2. Sabe de uma coisa? Na vida, existem momentos em que as provações parecem querer nos consumir. É como se estivéssemos no meio de águas profundas, lutando para nos manter à tona, ou presos em um fogo que ameaça nos consumir até os alicerces. Mas veja bem, não importa quão intenso seja esse rio ou quão ardente seja a chama, Isaías 43, 2 nos lembra algo que muda tudo. Deus diz: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Percebe o quão poderosa é essa promessa? Veja, ninguém está isento de dificuldades. As águas e o fogo representam aquelas provações que todos enfrentamos. Perdas, traições, doenças, medos. Elas são inevitáveis, mas aqui está o ponto. Deus não promete nos livrar dos problemas, mas Ele promete algo muito maior. Ele promete estar conosco, e isso muda tudo. Porque não é a mesma coisa atravessar uma tempestade sozinho e fazê-lo com o Criador do Universo ao seu lado. Sua presença não apenas nos acompanha, ela nos dá força, nos protege e nos assegura que não seremos destruídos. E sejamos francos, essas águas de que Isaías fala podem parecer implacáveis, como uma correnteza que ameaça nos arrastar. Mas sabe de uma coisa? Mesmo que você sinta que suas forças estão se esgotando, elas não vão te afogar. Mesmo que a dor seja real, ela não vai te destruir. Esses rios são as situações que parecem impossíveis de atravessar, e esse fogo pode ser o calor de uma crise que parece queimar por dentro. Mas aqui está a chave. Deus não diz que você vai evitar essas provações. Ele diz que você vai superá-las, porque Ele está com você. Pense na fé como uma âncora. Já viu como um barco se mantém firme mesmo no meio de uma tempestade porque está ancorado? Assim é a nossa fé. Ela nos conecta a Deus, a sua promessa de estar presente e nos dá coragem para enfrentar qualquer coisa. Não importa quão forte o vento sopre, quão alto o rio suba ou quão intenso seja o calor. Nossa fé nos mantém firmes. Agora deixe-me te perguntar algo. Você está enfrentando uma provação hoje? Talvez seja algo que ninguém mais vê, mas que você sente como um rio que ameaça te arrastar. Talvez seja um fogo que te faz querer desistir. Quero que saiba disso. Você não está sozinho. Deus está com você. E não apenas isso, Ele está trabalhando no meio de tudo isso para te fortalecer, para te ensinar, para mostrar seu poder e seu amor. E como podemos aplicar essa promessa? Comece reconhecendo a presença de Deus em sua vida. Fale com Ele. Ore. Quando você se sentir fraco, lembre-se de Isaías. Medite nesse versículo e deixe que suas palavras fiquem gravadas no seu coração. E sabe de outra coisa?
Reserve momentos para lembrar como Deus já te sustentou no passado. Essas memórias vão te fortalecer para o que está por vir. E não guarde isso só para você. Essa mensagem é para ser compartilhada. Há tantas pessoas que precisam saber que não estão sozinhas, que existe um Deus que caminha com elas pelas águas e pelo fogo. Conte a elas como Deus esteve com você nas suas provações. Testemunhar sobre a fidelidade dele é uma maneira poderosa de lembrar a si mesmo que sua promessa continua sendo verdadeira. Então, enquanto você segue o seu dia, quero que lembre disso. Sim, as provações virão, mas Deus já está lá com você. Sua promessa não falha e sua presença é o seu refúgio. Caminhe com confiança, porque não importa o que você enfrente, você não está sozinho. Deus está com você e com Ele nada poderá te vencer. Número 2. Confiando no plano divino. Sabe o que é mais incrível na mensagem de Jeremias 29:11? Deus está falando diretamente conosco, como um pai que tem o controle absoluto de tudo. Ele diz: "Porque eu sei os planos que tenho para vocês", declara o Senhor. Planos de bem-estar e não de calamidade, para lhes dar um futuro e uma esperança. É como se ele segurasse nossas mãos e sussurrasse: "Calma, eu sei o que estou fazendo." E sabe, há algo profundamente reconfortante nisso, em saber que o Deus que criou o universo tem um plano desenhado especificamente para você e para mim. Um plano que inclui bem-estar, propósito e algo que todos precisamos: esperança. Às vezes, pode ser difícil acreditar, não é? Especialmente quando nossas vidas parecem estar cheias de caos e problemas. Como esses momentos difíceis podem fazer parte de um plano de bem-estar? Mas veja bem, os planos de Deus nem sempre são óbvios no momento. Há coisas que agora parecem calamidades, mas que Deus está usando para nos preparar para algo muito maior. É como quando alguém planta uma semente. Antes de ver os frutos, há terra, escuridão e tempo de espera. Assim também são os planos de Deus. Ele está trabalhando nos bastidores, mesmo quando não conseguimos ver. Pense nisso. Deus diz que seus planos são de bem-estar e não de calamidade. Isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas sim que essas dificuldades não têm a palavra final. Ele pode transformar o que parece um desastre em uma bênção. Alguma vez aconteceu de algo que parecia o pior que poderia te acontecer acabar te levando a algo muito melhor? Isso é Deus cumprindo sua promessa. Ele não apenas nos resgata das calamidades, mas as usa para nos ensinar, nos moldar e nos preparar para aquele futuro cheio de esperança. E falando em futuro, este versículo não fala apenas do presente. Ele nos assegura que há algo além, algo que vale a pena esperar. Deus não se limita a resolver os problemas de hoje. Seu olhar está no eterno. Seu plano para você inclui um futuro com propósito, um destino cheio de esperança, porque Ele sabe exatamente para onde está te levando. Essa esperança, quando a abraçamos de verdade, se torna o motor que nos impulsiona a continuar, mesmo nos dias mais sombrios. Agora, confiar nesses planos nem sempre é fácil. Há momentos em que queremos entender tudo, controlar tudo, mas é aí que entra a fé. A fé é como um navegador que confia nas estrelas, mesmo quando não vê terra firme. Deus nos pede que larguemos o controle, que paremos de tentar gerir cada detalhe e, em vez disso, confiemos que Ele sabe o que está fazendo. Não precisamos ter todas as respostas, só precisamos confiar naquele que as tem. Talvez você esteja em uma etapa em que não entende o que está acontecendo na sua vida. Talvez sinta que seus planos não estão dando certo. Mas deixe-me te dizer uma coisa: seus planos podem falhar, mas os de Deus não. Ele tem um propósito, mesmo em meio à incerteza. O que precisamos fazer é alinhar nossos desejos e expectativas com sua vontade. E como fazemos isso? Através da oração, buscando sua orientação na palavra e lembrando que seu tempo é perfeito. Então hoje eu te convido a confiar nesses planos. Reflita sobre seus próprios sonhos e medos e entregue tudo a Deus.
Ele já tem um futuro esperançoso reservado para você. Você não precisa saber todos os detalhes, só precisa dar o próximo passo com fé. E sabe, essa mensagem não é apenas para você. Compartilhe com alguém que precise ouvir. Todos precisamos lembrar que mesmo em meio à tempestade, há um Deus que está no controle. Ele está trabalhando para o seu bem, e esse bem é muito maior do que você pode imaginar. Número 3. Tudo coopera para o bem. Você já parou para pensar no que realmente significa a promessa de Romanos 8:28? Paulo nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não diz algumas coisas ou apenas as coisas boas, diz todas as coisas. E isso inclui tanto os momentos mais doces da vida quanto os mais dolorosos. Esta é uma verdade que pode mudar completamente a forma como enxergamos nossas provas e desafios. Veja, a primeira coisa que precisamos entender é que essa promessa não é para todos. É para aqueles que amam a Deus. Agora, amar a Deus não é simplesmente dizer, eu te amo, Senhor. Amar a Deus significa confiar nele, mesmo quando não entendemos o que ele está fazendo. É um amor que se demonstra na nossa fé, na nossa disposição de dizer, Senhor, não está claro para mim, mas confio em ti porque sei que tens um propósito para a minha vida. É um amor que nos leva a entregar nossos medos, nossas ansiedades e nossas perguntas, sabendo que ele está sempre trabalhando para o nosso bem. Agora vamos falar sobre essa parte tão impressionante de que todas as coisas cooperam para o bem. Aqui está o radical deste versículo. Não importa o que você esteja enfrentando, Deus pode usar isso. Sim, até mesmo os seus erros, até mesmo as coisas que parecem irreversíveis. Tudo pode ser redimido em suas mãos. Às vezes, estamos tão presos à dor do momento que não conseguimos ver o quadro completo. Mas Deus vê. Ele está tecendo cada fio da nossa vida em uma linda tapeçaria, mesmo que do nosso lado pareça apenas caos. Pense nisso. As provas não são o final da história. São ferramentas nas mãos de Deus para nos moldar, nos ensinar, nos fortalecer. Talvez você tenha passado por uma temporada difícil na sua vida e naquele momento perguntou, onde está Deus nisso? Mas e se aquele momento foi o que te levou a crescer, a mudar, a se tornar mais forte? Às vezes, o que parece ser um golpe devastador é, na verdade, uma preparação divina para algo muito maior. E então vem essa parte final, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso nos lembra que nossas vidas não são um acidente. Deus tem um propósito para você, um plano único que só você pode cumprir. Pode ser que agora você não veja isso claramente, mas isso não significa que não esteja lá. Tudo o que acontece na sua vida, até mesmo as coisas que parecem ir contra você, está sendo usado por Deus para te direcionar a esse propósito. A chave aqui é confiar. E sabe, confiar nem sempre é fácil. Há momentos em que queremos respostas imediatas, mas Deus nos pede paciência. Ele nos pede fé. Como um bom oleiro, Ele está moldando nossas vidas com cada circunstância. Nossa tarefa é permanecer em suas mãos, mesmo quando o processo é desconfortável. Então, hoje quero te convidar a fazer algo. Olhe para a sua vida com uma nova perspectiva. Talvez haja algo que você esteja enfrentando agora que pareça impossível, mas lembre-se desta promessa. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas. Não deixe que as circunstâncias definam sua confiança em Deus. Deixe que sua palavra faça isso. Porque mesmo nos momentos mais sombrios, Ele está trabalhando. Está moldando o seu caráter, fortalecendo a sua fé e te aproximando mais desse propósito que Ele tem para você. E aqui está o melhor. Essa promessa não é apenas para você, é para compartilhá-la. Há alguém ao seu redor que precisa ouvir que Deus está trabalhando na vida dele, mesmo que ele não consiga ver. Seja essa luz, seja esse lembrete.
Porque quando confiamos nessa verdade, não apenas encontramos paz, encontramos propósito. Deus está trabalhando em cada detalhe e podemos caminhar com confiança, sabendo que seu plano é perfeito. Número 4. Do choro à alegria. Você já percebeu como as noites mais escuras podem parecer eternas? Aqueles momentos em que o coração pesa e as lágrimas parecem não cessar. Mas escute isto. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. É uma promessa. Uma declaração direta de que a dor não é permanente e que, embora você se sinta abatido agora, o amanhecer traz esperança, traz alegria. Às vezes, nos sentimos presos em temporadas onde tudo parece dar errado. Talvez estejamos enfrentando uma perda, uma traição, ou até mesmo nos sentindo distantes de Deus. Nesses momentos, o silêncio de Deus pode parecer ensurdecedor. Mas aqui está a chave. Sua ira, sua disciplina, sua aparente distância são momentâneas. Não estão ali para ficar. São como uma tempestade passageira que dá lugar ao sol radiante do seu favor. Pois o que nos diz este salmo? Que o seu favor dura por toda a vida. Isso significa que mesmo quando sentimos que tudo está perdido, o amor e a graça de Deus permanecem firmes, inabaláveis. Agora pense nesta frase. Ao anoitecer, pode vir o choro. Quantas vezes você já se sentiu preso em uma noite interminável? Lágrimas que parecem não ter fim, uma dor que se sente como um peso impossível de soltar. Mas preste atenção, diz pode vir, não permanecerá. Ou seja, há um limite. Deus colocou um fim para o sofrimento. Talvez você não veja isso agora, mas há um amanhecer esperando. E quando ele chega, traz alegria. Não uma alegria superficial, mas uma alegria que transforma, que dá vida, que enche de esperança. A alegria que Deus promete não é apenas uma mudança nas circunstâncias, é uma mudança na perspectiva. É compreender que as provações não são o fim, mas o caminho para algo maior. Deus pega nossa dor, nossas lágrimas, e as usa para algo bom. É como uma noite de tempestade que purifica o ar, deixando um amanhecer mais claro e brilhante. Não importa o quão profunda seja a escuridão que você enfrenta, o amanhecer sempre chega. E com ele vem a promessa cumprida de alegria. Talvez, neste momento, você esteja passando por esse processo. Talvez você se sinta cansado, como se estivesse prestes a desistir. Mas deixe-me dizer isto: Deus está com você. Ele não terminou sua obra em você. Cada lágrima que você derramou, cada oração sussurrada na noite, ele ouviu. E mesmo que você não veja agora, ele está trabalhando. Está transformando sua tristeza em alegria, seu choro em risos, seu desespero em esperança. A chave aqui é a paciência. Sim, esperar não é fácil, especialmente quando parece que a noite não termina. Mas confie, porque Deus é fiel. Sua promessa não falha. A alegria está garantida. Você só precisa manter a fé, mesmo quando não vê o amanhecer. E enquanto espera, busque a Deus, ore e louve, medite em sua palavra. É nesses momentos de conexão com Ele que você encontra forças para seguir em frente. E não guarde essa promessa apenas para você. Há tantas pessoas ao seu redor que precisam ouvir que sua dor não é eterna, que há uma alegria esperando por elas. Seja essa voz de esperança. Compartilhe o que Deus fez em sua vida, as vezes em que Ele te tirou da escuridão, porque no fim, todos precisamos nos lembrar de que com Deus, o choro sempre dá lugar à alegria. Então hoje, se você sente que está preso na noite, quero que lembre disto. Deus não terminou com você. A alegria está a caminho. Não importa o quão longas sejam as lágrimas, seu favor dura por toda a vida. E esse favor está sobre você. Confie na sua promessa, porque o amanhecer está mais perto do que você imagina. Número 5. Aperfeiçoados, através das provações. Sofrimento é uma palavra que muitas vezes queremos evitar. Ninguém quer passar por dor, por momentos difíceis, mas veja o que diz 1 Pedro 5,10. E depois de terem sofrido por um pouco de tempo, o Deus de toda graça,
que os chamou para sua glória eterna em Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará, firmará, fortalecerá e estabelecerá. Este versículo não nega que o sofrimento é real, mas nos dá uma perspectiva que transforma completamente a forma como o enfrentamos. Ele nos diz que as provações são temporárias, que têm um propósito e que, no final, o próprio Deus está agindo em nós para nos tornar mais fortes, mais firmes e mais parecidos com Cristo. Primeiro, pense nessa frase: depois de terem sofrido por um pouco de tempo. Isso não significa que suas provações não sejam difíceis. A dor é real, mas o que este versículo nos lembra é que ela não é eterna. Talvez neste momento você se sinta no meio de uma tempestade e parece que ela não tem fim. Mas Deus quer que você saiba que esta temporada de sofrimento tem um limite. É como atravessar um túnel escuro. Embora você esteja cercado de escuridão, sabe que eventualmente sairá para a luz. Assim são nossas provações. Elas não duram para sempre, e isso nos dá esperança para continuar avançando. Mas aqui está o mais interessante: o sofrimento não é em vão. Deus não permite provações em nossa vida por capricho. Ele as usa para nos transformar. Veja essas palavras: aperfeiçoará, firmará, fortalecerá e estabelecerá. Cada uma dessas ações tem um propósito específico. Aperfeiçoar significa que Deus está polindo as áreas de nossa vida que precisam ser refinadas. É como um escultor que remove o excesso para revelar algo belo. Firmar implica que Deus está cimentando nossa fé, tornando-nos mais seguros em quem somos nele. Fortalecer nos lembra que, mesmo quando nos sentimos fracos, Deus nos dá força para continuar. E estabelecer é a promessa de que, no final, teremos uma base firme, uma estabilidade que nada poderá abalar. Tudo isso acontece por sua graça. Não é por aquilo que fazemos ou pelo que merecemos. É porque Deus, em seu amor infinito, está trabalhando ativamente em nós. Ele não nos deixa sozinhos nas provações. Ele está lá moldando-nos, guiando-nos, assegurando-se de que cada dificuldade tenha um propósito alinhado com seu plano perfeito para nossas vidas. E não podemos perder de vista algo crucial. O Deus de toda graça os chamou para sua glória eterna em Cristo. Isso nos lembra que nossa história não termina aqui. Essas provações, embora reais e dolorosas, não são o fim. Deus está nos preparando para algo muito maior, sua glória eterna. Isso muda tudo, porque quando vemos nossas provações à luz da eternidade, percebemos que elas são pequenas em comparação com a grandiosidade do que Deus tem preparado para nós. Então, o que fazemos com essa promessa? Primeiro, a abraçamos. Reconhecemos que, embora o processo de aperfeiçoamento possa ser difícil, vale a pena. Cooperamos com Deus nesse processo. Isso significa confiar nele, mesmo quando não entendemos o que ele está fazendo. Também significa sermos pacientes. As provações nem sempre terminam imediatamente, mas Deus nos dá força para perseverar. Além disso, buscamos formas práticas de fortalecer nossa fé em meio às provações. Orar, ler sua palavra, estar cercado de outros crentes que nos encorajam. Tudo isso nos ajuda a lembrar que não estamos sozinhos e, acima de tudo, mantemos nosso olhar na meta final. Cada provação nos aproxima mais de Cristo, de seu propósito para nós e da glória eterna que nos espera. Hoje, quero encorajá-lo a não se desanimar pelo que está enfrentando. Sim, as provações são reais, mas também é real a promessa de Deus. Ele mesmo está aperfeiçoando você, firmando, fortalecendo e estabelecendo. Confie no processo dele, porque no final você não será apenas mais forte, você será uma obra-prima nas mãos do Deus de toda graça. Número 6. Não temas, porque Deus está contigo. Não há nada mais humano do que sentir medo. Todos nós já sentimos. Aquele temor do desconhecido, de não ter controle, de não saber o que acontecerá amanhã. Mas sabe de uma coisa?
Em Isaías 41:10, Deus nos dá uma promessa que muda completamente a maneira como enfrentamos esses medos. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, sim, eu te ajudo, sim. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Veja bem, não é uma sugestão, é uma declaração. Deus está contigo, e se Ele está contigo, não há nada a temer. É natural que o medo apareça quando enfrentamos situações difíceis. Mas a primeira coisa que Deus nos diz aqui é: não temas, porque eu estou contigo. Sua presença constante é nossa maior fonte de segurança. Pense nisso por um momento. Alguma vez você já esteve em uma situação complicada e só por ter alguém ao seu lado se sentiu mais tranquilo? Assim é Deus, mas em um nível muito maior. Ele não está apenas ao seu lado, mas está trabalhando ativamente para te sustentar. Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus próximo, envolvido em cada detalhe da sua vida. E então ele diz: não te assombres, porque eu sou teu Deus. Sabe o que isso significa? Que quando nossas forças se esgotam, as dele não. Às vezes nos sentimos no limite, como se não pudéssemos dar mais um passo. Mas aqui está o segredo: você não precisa fazer isso sozinho. Deus é a fonte de força inesgotável. Ele nos chama a deixar de confiar apenas em nossas próprias forças e a depender das dele. Ele é nosso refúgio, nossa rocha firme. Quando tudo parece desmoronar, ele continua inabalável. Deus não apenas diz que está contigo, ele promete agir. Eu te fortaleço, sim, eu te ajudo. Isso é uma garantia. Não há condições, não há cláusulas ocultas. Deus está comprometido em te fortalecer nos momentos de fraqueza e em te ajudar em cada necessidade. Pense nisso por um momento. A ajuda dele não é passageira nem limitada. É constante, é fiel. E quando ele diz: eu te sustento com a destra da minha justiça, ele está falando de seu poder e fidelidade. Sua destra é símbolo de vitória, de autoridade, de amor que não falha. Talvez neste momento você esteja enfrentando uma situação que parece grande demais para você. Talvez o medo tenha te paralisado, ou você sinta que não tem forças para seguir em frente. Deixe-me te lembrar disso. Deus já está contigo. Não importa quão incerto seja o futuro, a presença dele é maior do que qualquer temor. Ele não apenas promete te ajudar, ele promete te sustentar. Isso significa que, não importa quão fraco você se sinta, ele te segura em suas mãos. E se você está nas mãos de Deus, nada nem ninguém pode te derrubar. Então, como aplicamos essa promessa em nossa vida? Primeiro, identifique aquelas áreas onde o medo ou a fraqueza estão dominando. Entregue-as a Deus. Diga: Senhor, eu não consigo lidar com isso sozinho, mas confio que Tu podes. E depois, medite nesse versículo. Lembre-se dele todos os dias. Escreva essas palavras onde você possa vê-las. Ore com elas, declare-as sobre a sua vida. Porque quando você faz isso, começa a experimentar a paz e a força que só Deus pode dar. E não guarde isso para você. Há tantas pessoas ao seu redor que precisam ouvir essa promessa. Talvez alguém que esteja lutando, alguém que sinta que não consegue mais continuar. Compartilhe essa mensagem. Lembre-os de que eles não estão sozinhos, que Deus está com eles, pronto para sustentá-los com sua justiça. Hoje, quero que você leve isso com você. Não importa o que você esteja enfrentando, não importa o quão grande seja o seu medo, Deus está contigo. Ele te fortalecerá, te ajudará e te sustentará. Você não está sozinho. Sua destra de justiça te levanta, te guia e te dá paz. Confie nele, porque sua promessa nunca falha. Número 7. Consolo nos momentos mais escuros. Há momentos na vida que parecem um vale escuro, como se tudo ao redor estivesse coberto por uma sombra impenetrável. Aqueles momentos em que o medo, a perda ou a incerteza nos sobrecarregam. Mas o Salmo 23:4 nos dá uma verdade que transforma completamente nossa perspectiva.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Você percebe o quão poderoso isso é? Não importa quão profundo ou assustador seja o vale, Deus está ali, caminhando com você, sustentando-o, guiando-o. O vale da sombra da morte não é apenas uma imagem poética, é uma descrição real das provas mais difíceis que enfrentamos. Pode ser uma doença, uma perda irreparável, um fracasso que parece definitivo ou um medo paralisante do futuro. Essas temporadas em que tudo parece estar contra nós e a saída não é clara. Mas veja bem, o versículo não diz que ficaremos presos no vale. Diz que caminhamos através dele. Isso significa que não importa quão escuro pareça, há um fim. Não é um lugar permanente, é um trecho do caminho. E aqui está o mais importante, não o atravessamos sozinhos. A razão pela qual o salmista pode dizer, não temerei mal algum, não é porque o vale seja menos escuro ou porque as ameaças sejam menos reais. É porque Deus está ali. Sua presença muda tudo. Saber que você não está sozinho no meio da tempestade, que o Deus Todo-Poderoso caminha com você, dá uma segurança que o medo não pode apagar. É como quando você era criança e havia uma tempestade lá fora, mas alguém da sua família estava perto. Aquela sensação de que, mesmo que tudo ao seu redor parecesse caótico, estar acompanhado trazia paz. Assim é Deus conosco, mas em um nível muito mais profundo. E Ele não está apenas com você. Seu bordão e seu cajado te consolam. Isso pode parecer estranho à primeira vista, mas pense em um pastor e suas ovelhas. O bordão serve para proteger as ovelhas dos perigos, para afastar os inimigos. O cajado, por outro lado, é usado para guiá-las, para garantir que não se desviem nem se percam. Deus faz o mesmo com você. Ele te protege do que você não pode ver e te guia pelo caminho certo, mesmo quando você não entende o porquê das suas circunstâncias. Isso significa que você não apenas caminha com Ele, mas está sob seu cuidado constante. Às vezes, quando você está nesse vale, é fácil perder de vista essas verdades. O medo e a escuridão podem ser esmagadores. Mas quero te convidar a tirar um momento e pensar. Quais áreas da sua vida se parecem com esse vale escuro agora? Onde você precisa sentir a presença de Deus? Porque a promessa está ali. Ele não está apenas perto, Ele está ativamente envolvido, guiando você, protegendo você e fortalecendo seu coração. Como aplicamos isso? Em primeiro lugar, busque a Deus nesses momentos de escuridão. Ore, mesmo que você não tenha palavras, simplesmente diga: Senhor, eu preciso de Ti. Medite neste versículo, escreva-o, repita-o em sua mente, deixe que ele encha seu coração de paz. E não faça isso sozinho. Compartilhe suas lutas com outros cristãos que possam te encorajar e lembrar que Deus está com você. Porque às vezes precisamos que alguém aponte a luz quando não conseguimos enxergá-la. E não se esqueça disso, a orientação de Deus não apenas te leva através do vale, mas te conduz para algo melhor. Depois do vale vêm os pastos verdejantes, as águas tranquilas, as bênçãos que Ele preparou para você. Então não desanime. Confie na presença dEle, na guia dEle e no amor constante dEle. Hoje, quero que você leve isso consigo. Não importa quão escuro seja o seu vale, Deus está com você. Seu bordão e seu cajado estão te guiando e protegendo. Não tema, o caminho não termina aqui. Com Ele ao seu lado, a esperança, a consolo e a vitória. Caminhe com confiança, porque você não está sozinho. E quando você experimentar essa verdade, não aguarde para si. Compartilhe com alguém que precise, porque esta mensagem não é apenas para você, é para iluminar outros em seus próprios vales. Número 8. Paz em meio à aflição. Na vida todos enfrentamos momentos difíceis, não é verdade? Momentos que nos abalam, que parecem tirar nossa tranquilidade. Mas aqui está a mensagem transformadora que Jesus nos deixou em João 16:33. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições.
Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. É como se Jesus estivesse dizendo: sim, sei que as coisas ficarão difíceis, mas quero que vocês saibam que já ganhei essa batalha por vocês. Jesus não nos engana, nem diz que a vida será fácil. Pelo contrário, ele é claro: neste mundo vocês terão aflições. E sim, sabemos disso. As dificuldades chegam em forma de problemas financeiros, doenças, conflitos familiares, ou mesmo naqueles momentos em que a solidão e o medo parecem gritar mais alto do que qualquer outra coisa. Mas o mais lindo deste versículo é que Jesus não para por aí. Ele não apenas reconhece nossas lutas, mas nos dá algo muito maior. Ele nos dá uma promessa, uma esperança. Quando ele diz: tenham ânimo, eu venci o mundo, está fazendo uma declaração de vitória. E não é qualquer vitória, mas uma que abrange tudo: nossas lutas, nossos fracassos, nossas ansiedades. Ele já enfrentou o pior dos sofrimentos, venceu o pecado, venceu a morte e saiu triunfante. Sua vitória não é algo abstrato, é real, tangível, e é para você e para mim. Isso significa que, mesmo enfrentando tempestades, podemos ter a certeza de que não estamos lutando sozinhos. Sua vitória assegura que há esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Mas vamos falar sobre essa paz que Jesus oferece. Não é qualquer paz. Não é a paz que depende de as coisas estarem indo bem ou sob controle. É uma paz que permanece, que está presente mesmo quando o mundo parece estar desmoronando. É uma paz que não vem de nós mesmos, nem das nossas circunstâncias, vem diretamente dele. Porque, quando Jesus diz: para que em mim vocês tenham paz, ele está nos lembrando de que ele é a fonte. Ele é o refúgio, o lugar seguro para onde podemos ir sempre que precisarmos. Agora, talvez você se pergunte: como posso experimentar essa paz quando estou em meio ao caos? A chave está em confiar. Confiar não é ignorar os problemas, não é fingir que eles não existem. É entregá-los a Jesus, sabendo que ele já os venceu. É reconhecer que nossas forças são limitadas, mas as dele não. Quando confiamos em sua vitória, algo muda dentro de nós. Não enfrentamos as provações de um lugar de derrota, mas de um lugar de confiança, sabendo que o resultado final já está garantido. Então, o que você pode fazer hoje para encontrar essa paz? Comece entregando suas cargas a Jesus. Fale com ele em oração. Conte a ele o que te preocupa, o que dói. E enquanto faz isso, lembre-se das palavras dele: eu venci o mundo. Você não está sozinho. A vitória dele é a sua vitória. Depois, medite nesse versículo. Escreva-o. Leia-o repetidamente. Deixe que essas palavras preencham sua mente e seu coração. Porque quando você faz isso, começa a experimentar essa paz que vai além de todo entendimento. Quero que você guarde isso. A aflição é real, mas a vitória de Jesus também é. Não importa o que você esteja enfrentando, a paz dele está disponível para você. Basta confiar. E não guarde essa mensagem só para você. Há alguém que precisa ouvir que, mesmo em meio a uma tempestade, há esperança. Compartilhe essa verdade. Lembre-os de que, com Jesus, não há apenas paz, mas uma vitória eterna. Ele já venceu, e isso muda tudo. Confie nele e caminhe nessa paz que só ele pode dar. Número 9. Deus luta por você. Você sabe o que significa quando Deus diz: o Senhor lutará por vocês e vocês ficarão tranquilos? Isso não é apenas uma frase bonita ou uma promessa que soa bem. É uma realidade poderosa que pode transformar completamente a maneira como enfrentamos nossas lutas. Pense nisso, não importa o tamanho da sua batalha. Deus está dizendo que ele cuidará de lutar por você. Tudo o que você precisa fazer é ficar tranquilo. Às vezes, as batalhas que enfrentamos parecem impossíveis. Talvez seja um problema familiar sem solução, uma doença que tira sua paz ou um desafio financeiro que continua crescendo. Nesses momentos, é fácil sentir que tudo depende de nós, que temos que resolver tudo sozinhos, que não há ninguém que possa nos ajudar.
Mas aqui está a beleza de Êxodo 14, versículo 14. Deus não está apenas com você, Ele está lutando por você. Não é você contra o mundo, é Deus assumindo o controle dessa luta. E aqui está o mais incrível: Deus não é um espectador. Ele não está sentado nos céus assistindo você enfrentar seus problemas. Não, Ele está ativamente envolvido. Quando Ele diz que luta por você, Ele está falando sério. Isso significa que você não precisa se desgastar tentando resolver tudo com suas próprias forças. Deus, com seu infinito poder e amor, está intervindo em suas batalhas. E quando Deus luta, Ele não perde. Mas há uma parte fundamental nesta promessa: vocês ficarão tranquilos. Isso significa que, enquanto Deus luta, nosso papel é confiar e descansar nele. E sejamos sinceros, isso nem sempre é fácil. Queremos controlar, queremos resolver, mas quando fazemos isso com nossas próprias forças, acabamos exaustos, ansiosos e ainda mais sobrecarregados. No entanto, quando soltamos o controle e deixamos Deus assumir, algo muda. Experimentamos uma paz que não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que o Deus Todo-Poderoso está agindo a nosso favor. Essa tranquilidade não é passividade, não é ignorar os problemas ou fingir que eles não existem. É uma decisão consciente de dizer: Deus, confio em Ti, sei que estás no controle. É parar de tentar lutar com nossas próprias forças e permitir que seu poder se manifeste. E quando fazemos isso, encontramos uma paz que vai além do que podemos compreender. Talvez você esteja se perguntando: como posso aplicar isso na minha vida? Comece identificando suas batalhas. O que está tirando sua paz? Quais problemas você está tentando resolver sozinho? Entregue-os a Deus. Fale com Ele em oração, diga a Ele o que te preocupa, o que te machuca, e então confie. De verdade, confie. Não é fácil abrir mão do controle, mas lembre-se, Deus não falha. Ele não luta para perder, Ele luta para te dar a vitória. Outra coisa que você pode fazer é meditar nas Escrituras. Procure histórias em que Deus lutou por seu povo. Lembre-se de como Ele abriu o Mar Vermelho para os israelitas atravessarem, de como derrubou as muralhas de Jericó, de como defendeu Davi contra Golias. É o mesmo Deus que está lutando por você hoje. Seu poder não mudou e seu amor por você também não. Então, aqui está a mensagem que quero que você leve. Não importa o tamanho da sua batalha, você não está sozinho. Deus está com você e Ele está lutando por você. Você não precisa carregar tudo, só precisa confiar e ficar tranquilo. E quando você experimentar essa paz, quando vir como Deus age em suas batalhas, não guarde essa promessa apenas para você. Compartilhe com alguém que precise ouvir isso, porque há muitas pessoas que precisam saber que não estão sozinhas, que o Senhor também luta por elas. Hoje, entregue suas lutas a Deus. Descanse nele. Confie em seu poder, em seu amor, em sua vitória. Porque quando Deus luta, você pode ficar tranquilo, sabendo que a batalha já está ganha. Número 10. Semear com lágrimas, colher com alegria. Há momentos na vida em que semear parece um esforço inútil. Você já sentiu isso alguma vez? Quando cada passo que você dá, cada esforço que faz, vem acompanhado de lágrimas, de cansaço, de um peso que parece pesado demais. Mas aqui está a promessa que muda tudo. Aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo colherão. Salmos 126, 5. Este versículo nos lembra que nossas lágrimas não são em vão, que o esforço que fazemos hoje, mesmo em meio à dor, tem um propósito e uma recompensa que nos encherá de alegria. Semear com lágrimas não é fácil. Talvez você esteja em uma temporada em que se sinta exausto, onde cada dia pareça uma luta. Talvez esteja trabalhando duro pela sua família, enfrentando desafios na saúde ou tentando superar uma perda que dói profundamente. É natural sentir desânimo, mas este salmo garante que essas lágrimas que você derrama enquanto trabalha e segue em frente não são desperdiçadas.
Deus as vê e cada uma delas está regando a semente que você está plantando. Mesmo que você não veja agora, está semeando algo que dará frutos. E aqui está a chave: perseverança. Às vezes, a tentação de desistir é forte, mas este versículo nos encoraja a continuar semeando, mesmo quando parece que não há esperança. Cada pequeno esforço conta. Aquela decisão de continuar amando, de continuar trabalhando, de continuar orando, mesmo quando você não tem forças, está preparando uma colheita que trará uma alegria que você nem consegue imaginar. Porque Deus é fiel e Ele não permitirá que o seu esforço seja em vão. Agora pense no que significa "com júbilo colherão". Isso não é uma alegria comum, é uma celebração profunda que vem depois de ter passado por um processo difícil. A promessa aqui é que a recompensa não será apenas grande, mas será ainda maior porque foi precedida por lágrimas. É como se a dor amplificasse a alegria, como se cada lágrima derramada tornasse a colheita ainda mais doce. Não é que Deus queira que soframos, mas Ele transforma nosso sofrimento em algo glorioso. Quero que imagine esse momento. Pense nas áreas em que você tem semeado com lágrimas. Talvez esteja lutando para restaurar um relacionamento, trabalhando por um sonho que parece inatingível ou simplesmente tentando se manter firme no meio de uma tempestade. Agora imagine como será quando você vir os frutos de todo esse esforço. Imagine a alegria, o alívio, a felicidade de saber que cada lágrima valeu a pena. Essa é a promessa que Deus faz a você, uma colheita que encherá o seu coração de júbilo. Então, como aplicamos isso em nossas vidas? Primeiro, identifique as áreas em que você está semeando com lágrimas. Reconheça o esforço que está fazendo, mesmo que pareça pequeno. Depois continue. Ore, busque a força de Deus e confie que Ele está trabalhando, mesmo quando você não pode ver. E enquanto espera pela colheita, pratique a gratidão antecipada. Agradeça a Deus não apenas pelo que Ele fará, mas pelo que Ele já está fazendo no processo. Lembre-se de que você não está sozinho. Essa promessa é para você, mas também para aqueles ao seu redor que estão lutando. Compartilhe esta mensagem com alguém que precise ouvir que suas lágrimas não são em vão, que há uma colheita de alegria esperando por eles. Porque todos precisamos dessa esperança, dessa certeza de que, com Deus, a dor nunca tem a última palavra. Então, continue semeando, mesmo com lágrimas. Deus está vendo, e Ele é fiel para trazer uma colheita que transformará sua dor em alegria. Espere com fé, porque os gritos de júbilo estão mais próximos do que você imagina. Número 11. As provações temporárias e a glória eterna. As provações. Todos nós as enfrentamos, não é verdade? Há momentos na vida em que a dor, a frustração e a incerteza parecem grandes demais, como se estivessem nos esmagando. Mas deixe-me compartilhar algo com você que pode mudar completamente a maneira como você enxerga essas lutas. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, Paulo nos diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Você consegue imaginar o poder dessas palavras? O que você está enfrentando agora não é permanente e não é em vão. Deus está trabalhando em algo muito maior, algo eterno, algo que vai além do que podemos compreender. Quando Paulo fala de leve e momentânea tribulação, ele não está diminuindo a sua dor. Ele sabe que as provações são reais, que às vezes sentimos que não vamos conseguir suportar. Mas o que ele nos diz é que, em comparação com a eternidade, as nossas lutas são temporárias. Pense nisso. Se você comparar uma única gota de água com todo o oceano, o quão grande essa gota parece. Assim são as nossas provações quando vistas da perspectiva da eternidade. Por mais longas que pareçam agora, elas têm um fim. E mais importante, elas têm um propósito. Deus não desperdiça nenhuma das nossas tribulações. Cada lágrima, cada momento de dificuldade está produzindo algo incrível em sua vida. É isso que Paulo chama de eterno peso de glória.
É algo tão grande, tão glorioso, que está além de qualquer comparação. Pense nisso por um instante. O que isso significa? Significa que a recompensa, a obra que Deus está fazendo em você, é muito mais grandiosa do que qualquer provação que você possa enfrentar. É algo que não apenas vale a pena, mas é eterno, que nunca desaparecerá. Às vezes, nos concentramos tanto na dor do momento, que esquecemos que Deus tem um plano muito maior. É fácil ficar preso à pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Mas quando começamos a olhar para as nossas lutas da perspectiva da eternidade, podemos mudar essa pergunta para: o que Deus está produzindo através disso? E aqui está a chave. Essas provações não apenas moldam o seu caráter, elas estão preparando você para algo muito maior. Deus está usando cada desafio para torná-lo mais forte, mais resiliente e mais próximo dele. Então, como podemos viver com essa perspectiva? Comece lembrando que a sua vida não é definida pelas provações que você enfrenta, mas pela obra que Deus está fazendo no meio delas. Mantenha o seu olhar no eterno. Quando você se sentir sobrecarregado, lembre-se de que essas tribulações não são o fim. São apenas um capítulo em uma história muito maior. E enquanto você passa por essas provações, busque o propósito nelas. O que você está aprendendo? Como você está crescendo? Porque, quando você percebe que Deus está trabalhando em você, até mesmo a dor se torna uma ferramenta para algo bom. E não se esqueça de compartilhar essa perspectiva com outros. Há tantas pessoas ao seu redor que precisam ouvir que suas lutas não são em vão. Seja uma fonte de esperança para elas. Lembre-as de que Deus está trabalhando, que Ele tem um plano muito maior do que qualquer circunstância presente. Hoje quero encorajá-lo a não perder de vista esta verdade. O que você está enfrentando agora é temporário, mas o que Deus está produzindo em você é eterno. Mantenha a fé, continue em frente e confie que, embora agora seja difícil, a glória que está por vir fará tudo valer a pena. Deus está com você, trabalhando em cada detalhe, e o plano dele para a sua vida é maior do que você pode imaginar. Número 12. Renovação de forças para os que esperam em Deus. Você já se sentiu esgotado, como se não pudesse dar mais um passo? Todos nós já passamos por momentos assim, onde parece que nossas forças simplesmente acabaram. Mas Isaías, capítulo 40, versículo 31, nos dá uma promessa que muda tudo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso não é apenas uma frase motivacional, é uma verdade poderosa que pode transformar a maneira como enfrentamos o cansaço, a frustração e as provações. Esperar no Senhor não significa simplesmente sentar e esperar que algo aconteça. É uma ação intencional, um ato de confiança. É dizer a Deus: eu não entendo tudo o que está acontecendo, mas confio que tu tens o controle. Essa espera ativa fortalece a nossa fé porque nos lembra que não estamos sozinhos. Quando esperamos no Senhor, reconhecemos que nossas forças humanas têm um limite, mas as dele não. É nessa entrega, nesse ato de fé, que ocorre a renovação. Deus promete que quando esperamos nele, ele renovará as nossas forças. Pense nisso. É como quando o seu celular está quase sem bateria e você o conecta ao carregador. Essa fonte de energia o revitaliza, faz com que ele funcione novamente. Assim somos nós. Quando nos sentimos esgotados, Deus nos recarrega, nos dá uma força que não vem de nós mesmos, mas diretamente dele. É uma força que não apenas nos ajuda a seguir em frente, mas também nos eleva acima de nossas circunstâncias. A imagem de subir com asas como águias é incrivelmente poderosa. As águias são conhecidas por voarem alto, por aproveitarem as correntes de ar para se elevarem sem esforço. Quando Deus diz que subiremos como águias, Ele está nos convidando a ver nossas lutas da perspectiva dele. Das alturas, os problemas que antes pareciam gigantescos tornam-se pequenos. Isso não significa que as dificuldades desapareçam, mas sim que a nossa visão muda.
E quando você enxerga as suas circunstâncias com os olhos da fé, encontra paz em meio à tempestade. Depois vem a promessa de resistência. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso é tanto físico quanto espiritual. Há dias em que sentimos que não podemos mais, mas Deus nos dá a capacidade de perseverar. Ele nos dá resistência para continuar correndo quando a corrida parece interminável e nos sustenta quando o único que podemos fazer é caminhar. É a força dele que nos permite seguir passo a passo sem desistir. Então, como podemos aplicar essa promessa à nossa vida diária? Primeiro, é importante buscar a Deus intencionalmente nesses momentos de esgotamento. Ore, fale com Ele, diga como você se sente. Depois, mergulhe na palavra dele. Meditar em versículos como este é uma maneira poderosa de renovar a sua mente e lembrar quem Deus é. E não se esqueça de que esperar no Senhor também significa confiar nos tempos dele. Às vezes queremos respostas imediatas, mas Deus trabalha no tempo perfeito dele, e o plano dele sempre é melhor. Se hoje você se sente esgotado, física, emocional ou espiritualmente, quero que se lembre disso. Você não está sozinho. Deus está com você, pronto para renová-lo, para levantá-lo, para lhe dar novas forças. Ele é fiel em cumprir suas promessas. Tudo o que você precisa fazer é esperar nele. E enquanto faz isso, convido você a compartilhar essa mensagem com outra pessoa. Há tantas pessoas ao nosso redor que precisam ouvir que há esperança, que há força, que há um Deus que as sustenta. Hoje é um bom dia para subir com asas como águias, para correr sem se cansar e para caminhar sem se fatigar. Confie no Senhor, porque é Ele quem renova as suas forças. Número 13. Deus, nosso refúgio e fortaleza. Você já sentiu como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros? Como se as tribulações que enfrenta fossem grandes demais, complicadas demais para lidar? Nesses momentos, o Salmo 46 nos oferece uma verdade que traz paz ao coração. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Estas não são apenas palavras bonitas, são uma realidade poderosa que muda a forma como enfrentamos nossas lutas. Quando o salmista diz que Deus é o nosso refúgio, ele está nos lembrando que existe um lugar seguro para onde podemos ir, independentemente do que está acontecendo ao nosso redor. Pense em um refúgio físico, como uma caverna no meio de uma tempestade ou uma casa aconchegante em um dia frio. Assim é Deus para nós. Ele é um lugar de proteção, de calma em meio ao caos. Não importa quão fortes sejam os ventos da vida, Ele é aquele refúgio onde podemos descansar, onde podemos deixar nossas cargas, sabendo que estamos seguros. E Ele não é apenas nosso refúgio, Ele também é a nossa fortaleza. Isso significa que Ele não só nos protege, mas também nos fortalece para enfrentar o que está por vir. Às vezes, nos sentimos fracos demais para continuar, mas é aí que entra o poder de Deus. Ele nos dá a força que não temos, nos levanta quando não conseguimos nos levantar sozinhos. Não é uma fortaleza temporária, é uma fonte inesgotável de poder, uma força que nos sustenta mesmo nas piores tempestades. Depois vem essa promessa tão reconfortante: socorro bem presente na angústia. Não diz que Deus chegará tarde, nem que nos ajudará quando sobrar tempo. Diz que o socorro dele é imediato. Ele está presente, pronto para agir. Isso significa que, independentemente de quão grande seja o seu problema, Deus já está com você. Ele já está trabalhando. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Não é incrível saber que o Criador do Universo está pessoalmente envolvido em suas lutas? Mas aqui está a chave. Precisamos ir até Ele. Muitas vezes, tentamos resolver tudo com nossas próprias forças antes de buscar a Deus. Fazemos dele o último recurso, em vez de o primeiro refúgio. Mas quando fazemos de Deus a nossa primeira escolha, algo muda. Em vez de carregar as nossas lutas sozinhos, encontramos paz, força e direção.
Se você está passando por um momento difícil agora, quero encorajá-lo a fazer algo. Leve suas preocupações a Deus. Converse com Ele como falaria com seu melhor amigo. Diga a Ele o que o preocupa, o que dói, o que parece impossível. E enquanto faz isso, lembre-se desta promessa. Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro bem presente. Ele não está longe, Ele está com você, pronto para ajudar. Além disso, quero convidá-lo a tornar essa promessa uma parte diária de sua vida. Você não precisa esperar que as tribulações cheguem para buscar a Deus. Cultive um relacionamento com Ele agora, nos momentos bons e nos difíceis. Ore, leia a palavra dele, medite na sua fidelidade. Porque quanto mais você fizer isso, mais fácil será confiar nele quando as tempestades vierem. E não guarde esta mensagem só para você. Há alguém perto de você que precisa ouvir que Deus é um refúgio, que não está sozinho em suas lutas. Compartilhe esta verdade com essa pessoa. Seja aquele lembrete de que há esperança, de que há força, de que existe um Deus que nunca falha. Hoje, quero que você guarde isso. Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro em todo momento. Não importa o que você esteja enfrentando, você pode confiar nele, pode descansar na sua proteção, na sua força, na sua ajuda, porque com Deus você nunca está sozinho e nunca está sem esperança. Número 14. Encontrando descanso em Jesus. Você tem se sentido cansado ultimamente? Não estou falando apenas de um cansaço físico, mas daquele esgotamento profundo que vem da alma. Todos nós já passamos por isso, carregando preocupações, responsabilidades e medos que às vezes parecem pesados demais. Mas no meio desse cansaço, Jesus nos faz um convite poderoso e pessoal em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é apenas uma frase bonita, é uma promessa real. É um chamado direto de Jesus, e o melhor de tudo é para você, para mim, para todos. Pense nas cargas que você está carregando agora. Talvez sejam preocupações sobre o futuro, estresse no trabalho, problemas familiares ou até mesmo aquela pressão constante de precisar ser forte o tempo todo. Essas cargas se acumulam e antes que percebamos, estamos completamente esgotados. Mas Jesus diz: vinde a mim. Não importa o tamanho ou a gravidade do seu problema, não importa há quanto tempo você o carrega. Ele não coloca condições, não diz, resolva isso primeiro ou traga apenas os problemas mais importantes. Ele simplesmente diz, venha. É um convite inclusivo, cheio de amor e compaixão. E então vem a promessa, eu vos aliviarei. Esse não é um tipo de descanso que apenas alivia o corpo, é um descanso profundo, que renova a sua alma, que restaura o seu espírito. É como encontrar um oásis no meio do deserto, quando você finalmente pode soltar tudo o que tem carregado e sentir alívio. Jesus não apenas tira suas cargas, mas também lhe dá algo muito melhor em troca: sua paz, seu consolo, sua força. É um descanso que transforma, que revitaliza completamente. Mas aqui está o segredo. Para experimentar esse descanso, precisamos nos aproximar dele. Não é algo automático, é um ato de fé. Significa reconhecer que não podemos fazer tudo sozinhos, que precisamos da ajuda dele. Talvez isso pareça difícil. Às vezes, pensamos que devemos lidar com nossas cargas sozinhos, que depender de outra pessoa é um sinal de fraqueza. Mas Jesus não nos vê como fracos. Ele nos vê como filhos amados que precisam do seu cuidado, da sua orientação, do seu descanso. Então, como você pode responder a esse convite? Comece falando com ele. Em oração, diga exatamente como você se sente. Fale quais são as cargas que você está carregando. Você não precisa de palavras elaboradas, apenas honestidade. Além disso, passe tempo na palavra dele. Versículos como este nos lembram do caráter de Jesus, do seu amor incondicional e do seu poder para aliviar nossas cargas. E não se esqueça de encontrar momentos de quietude. Em meio às nossas vidas corridas,
Fazer uma pausa para estar na presença dele pode ser incrivelmente transformador. Imagine como seria viver com essa paz e esse descanso que Jesus promete. Levantar-se todos os dias sabendo que você não precisa carregar tudo sozinho. Saber que pode entregar suas preocupações porque elas estão nas mãos mais seguras que existem. Esse é o tipo de vida que Jesus deseja para você. Hoje eu te encorajo a aceitar esse convite. Não continue carregando suas preocupações sozinho. Entregue-as a Ele e experimente o verdadeiro descanso. E enquanto faz isso, pense nas pessoas ao seu redor. Todos conhecemos alguém que está esgotado, que precisa ouvir essas palavras de esperança. Compartilhe-as. Convide-os a conhecer Jesus, a descobrir o descanso que só Ele pode dar. Porque aqui está a verdade. Não fomos criados para carregar nossas cargas sozinhos. Jesus está esperando de braços abertos, pronto para aliviá-las. Basta dar o passo, aproximar-se dele e descansar no seu amor. Número 15. A graça suficiente de Deus. Poder na fraqueza. Você já se sentiu fraco, como se não fosse capaz de enfrentar o que está diante de você? É um sentimento que todos nós conhecemos. Aqueles momentos em que nossas forças se esgotam, nossas soluções acabam e parece que não há mais nada que possamos fazer. Mas é justamente ali, no meio da nossa fraqueza, que 2 Coríntios 12, 9 nos entrega uma verdade poderosa. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não apenas reconhece nossas fraquezas, Ele as usa para mostrar sua grandeza. Quando Deus diz, a minha graça te basta, Ele está dizendo que sua graça é suficiente para tudo. Não importa o tamanho do seu desafio, sua graça é maior. Isso não significa que nossas lutas desapareçam imediatamente, mas significa que mesmo no meio delas, sua graça está lá, nos sustentando. Às vezes, nos esforçamos tanto para resolver as coisas com nossas próprias forças que esquecemos que Deus nos oferece algo muito mais poderoso. Sua graça é um presente, não algo que precisamos conquistar. É a provisão diária de Deus para a nossa vida, nos dando exatamente o que precisamos, no momento em que precisamos. E então, Deus nos diz algo ainda mais incrível. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe o que isso significa? Que nossas fraquezas não são o fim da história. Elas são uma oportunidade para que o poder de Deus brilhe. Em um mundo que glorifica a autossuficiência, essa verdade é revolucionária. Não se trata de esconder nossas limitações ou fingir que somos fortes o tempo todo. Trata-se de reconhecê-las, entregá-las a Deus e deixá-lo agir. É nesses momentos em que sentimos que não podemos mais, que Deus mostra seu poder de uma maneira que jamais poderíamos imaginar. O apóstolo Paulo entendeu isso tão profundamente que disse algo que pode parecer estranho à primeira vista. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quem se alegra por ser fraco? Alguém que sabe que suas fraquezas são o lugar perfeito para o poder de Deus agir. Paulo não via suas limitações como algo que o impedia, mas como uma porta aberta para que Cristo mostrasse sua força através dele. Essa perspectiva muda tudo. Não precisamos mais temer nossas fraquezas. Podemos abraçá-las sabendo que Deus está trabalhando através delas. Mas como aplicamos isso em nossa vida diária? Tudo começa com o reconhecimento de nossas fraquezas. Em vez de lutar contra elas, entregue-as a Deus. Diga, Senhor, eu não consigo lidar com isso sozinho, mas confio que Tu podes. Depois, descanse em sua graça. Lembre-se de que não se trata do que você pode fazer, mas do que Deus pode fazer em você e através de você. E enquanto faz isso, mantenha-se próximo dele.
Ore, busque sua orientação e medite em promessas como essa. Cada vez que fizer isso, estará lembrando a si mesmo de que sua graça é suficiente. Imagine como seria sua vida se você parasse de ver suas fraquezas como obstáculos e começasse a vê-las como oportunidades para Deus mostrar seu poder. Você não apenas encontraria paz no meio das suas lutas, mas também inspiraria outras pessoas. Porque todos nós precisamos ouvir que não temos que ser fortes o tempo todo, que está tudo bem ser fracos, porque é ali que Deus age de forma mais poderosa. Hoje, quero que você se lembre disso. Suas fraquezas não definem quem você é, mas podem ser o palco perfeito para Deus agir. Sua graça é suficiente para você. Seu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então entregue suas cargas, descanse em sua graça e permita que sua força faça o que você não pode. E não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe com alguém que precise ouvi-la, porque todos nós precisamos saber que com Deus, mesmo na nossa maior fraqueza, há poder, há propósito e há esperança. Número 16. Encontrando paz. Através da oração. Às vezes a vida parece estar cheia de preocupações que não nos deixam respirar. Seja por problemas financeiros, de saúde, familiares ou simplesmente pela incerteza do futuro, a ansiedade pode se tornar um fardo pesado que carregamos todos os dias. Mas em Filipenses 4:6, Deus nos dá uma solução que não apenas alivia esse fardo, mas também transforma completamente a maneira como enfrentamos as dificuldades. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando Paulo diz, não andeis ansiosos, ele não está dizendo que nossas preocupações não são válidas. Deus sabe que enfrentamos problemas reais e emoções complicadas. Mas o que este versículo nos lembra é que não fomos criados para carregar esses fardos sozinhos. A ansiedade pode drenar nossa energia, nublar nosso julgamento e nos fazer sentir presos. Porém, Deus nos convida a deixar de carregar essa ansiedade e a levá-la diretamente a Ele. Não é uma negação das nossas lutas, mas um convite para encontrar alívio em Sua presença. E como fazemos isso? Apresentando nossos pedidos a Deus. Falar com Deus não precisa ser complicado. A oração é simplesmente uma conversa sincera com Ele. Quando oramos, estamos dizendo: Senhor, isso é o que me preocupa, isso é o que eu não entendo e preciso da Tua ajuda. Mas aqui está a chave. Essa oração não é apenas para pedir, também inclui ação de graças. Quando agradecemos a Deus, mesmo no meio das nossas provações, algo muda dentro de nós. Estamos reconhecendo Sua fidelidade no passado e confiando que Ele também será fiel agora. E é aqui que algo maravilhoso acontece. Quando deixamos nossas preocupações aos pés de Deus, Ele nos dá algo em troca, sua paz. Não é qualquer tipo de paz, é uma paz que excede todo entendimento. É aquele tipo de tranquilidade que não faz sentido do ponto de vista humano. É uma calma profunda que não depende de as suas circunstâncias mudarem, mas de saber que Deus está no controle. Essa paz age como um guardião, protegendo seu coração e seus pensamentos do caos e do desespero. Pense nisso. A paz que Deus oferece não é como a paz temporária que o mundo promete. Não depende de um ambiente perfeito ou de que todos os seus problemas desapareçam. É uma paz que pode coexistir com as tempestades da vida, porque está enraizada na segurança de que Deus está com você e agindo em seu favor. Então, como podemos aplicar essa promessa em nossa vida diária? Comece integrando momentos de oração em sua rotina, talvez pela manhã, antes de começar o dia ou à noite, enquanto reflete sobre tudo o que enfrentou. Leve suas preocupações a Deus, mesmo as pequenas, e não se esqueça de agradecê-lo pelo que Ele já fez. E quando a ansiedade atacar durante o dia,
Pare por um momento, respire fundo e diga a Deus exatamente como se sente. Ele está ouvindo. Reflita também sobre os momentos em que você já experimentou essa paz. Talvez tenha havido uma situação que parecia impossível, mas no meio dela você sentiu uma calma inexplicável. Esse é o poder de Deus agindo em sua vida. E se você ainda não experimentou, esta é sua oportunidade. Entregue suas preocupações a Ele e confie que Ele cuida de você. Hoje, quero encorajá-lo a se comprometer a orar regularmente, não como uma obrigação, mas como um ato de confiança em Deus. E se você conhece alguém que está lutando contra a ansiedade, compartilhe esta mensagem com essa pessoa. A paz que Deus oferece não é apenas para nós. É um presente que podemos estender aos outros. Lembre-se disso. Não importa quão grande seja a sua preocupação, Deus é maior. Quando você confia nele e apresenta seus pedidos com gratidão, ele promete lhe dar uma paz que transformará seu coração e sua mente. Você não está sozinho. A paz de Deus está disponível para você hoje mesmo. Número 17. Perseverando com esperança. Você já se perguntou por que enfrentamos tantas dificuldades na vida? Romanos 5:3 nos dá uma resposta poderosa, embora às vezes difícil de aceitar. Nossas tribulações não são em vão. Cada prova tem um propósito, uma intenção divina de nos moldar, nos fortalecer e nos aproximar mais do coração de Deus. Esta passagem nos convida a mudar nossa perspectiva e a ver as dificuldades como oportunidades para crescer em paciência, fé e esperança. Quando Paulo diz que nos gloriamos nas tribulações, ele não está sugerindo que devamos desfrutar da dor. Não se trata de negar nossas emoções ou fingir que tudo está bem. Em vez disso, significa reconhecer que nossas tribulações podem ser ferramentas que Deus utiliza para moldar nosso caráter. É entender que, embora nem sempre vejamos o propósito imediato, Deus está trabalhando em nós, nos refinando como ouro no fogo. É um convite a confiar, mesmo quando tudo parece estar contra nós. As tribulações produzem paciência. Essa palavra, paciência, carrega um peso enorme. Não é apenas a capacidade de esperar, mas de fazê-lo com uma atitude de fé e confiança. Cada vez que enfrentamos um desafio e escolhemos não desistir, estamos cultivando paciência. É como um músculo que se fortalece com o uso. E essa paciência não apenas nos ajuda a superar as provas atuais, mas também nos prepara para o que está por vir. Ela nos ensina a depender de Deus, a caminhar no ritmo dele e a confiar no seu tempo perfeito. Mas a paciência não para por aí. Paulo diz que a paciência produz experiência, e esta, esperança. É aqui que tudo começa a fazer sentido. Cada momento de paciência nos fortalece, nos testa e nos dá uma fé mais firme. E dessa firmeza surge a esperança. Essa certeza de que Deus está no controle e de que suas promessas são verdadeiras. A esperança que Paulo descreve não é uma expectativa vaga, mas uma confiança sólida de que o amor e o poder de Deus nunca falham. É a esperança de que, mesmo no meio da escuridão, há luz no fim do caminho. E essa esperança não nos decepciona. Não é uma esperança vazia, porque está fundamentada no amor de Deus, um amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Você percebe o quão poderoso é isso? Não enfrentamos nossas provas sozinhos. O próprio Espírito de Deus vive em nós, nos lembrando constantemente do seu amor, da sua fidelidade e da sua presença. Esse amor é o que nos dá força para seguir em frente, para perseverar quando tudo parece perdido. Então, como aplicamos isso em nossas vidas? Primeiro, mude sua perspectiva sobre as provas. Não as veja apenas como obstáculos, mas como oportunidades para crescer. Quando enfrentar um desafio, pergunte-se: o que Deus está me ensinando aqui? Como posso usar isso para fortalecer minha fé? Depois, cultive a paciência por meio da oração e da meditação na sua palavra. Fale com Deus sobre suas lutas e confie que Ele está agindo em meio a elas. Por fim, mantenha viva a esperança. Lembre-se de que, embora o caminho seja difícil,
o destino vale a pena. O amor de Deus é sua garantia de que você nunca estará sozinho. Se há algo que quero que você lembre hoje é isto: suas tribulações não são o fim da história. Elas são o começo de um processo que produz paciência, força e uma esperança inabalável. Deus está com você em cada passo do caminho, moldando você, guiando você e derramando seu amor em seu coração. Então, quando as provas vierem, não desista. Abrace o processo, porque no final você encontrará uma paz e uma glória que excedem todo o entendimento. Confie nele. O amor dele nunca falha. À medida que chegamos ao final deste caminho juntos, quero lembrar a você que as provas que enfrentou não definem o seu destino. Elas são parte do processo que está conduzindo você ao milagre que Deus preparou para a sua vida. O propósito dele é maior do que podemos imaginar, e o seu amor por você é inesgotável. Agora é o momento de se apegar às suas promessas, de manter a fé e de esperar com o coração cheio de esperança. Eu te encorajo a seguir em frente com confiança, sabendo que você não está sozinho e que o melhor ainda está por vir. Compartilhe esta mensagem com alguém que também precise ouvir esta palavra de incentivo, e juntos celebremos o maravilhoso plano que Deus tem para nossas vidas. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.